Fala rapaziada, professor Leonardo Lacerda. Nessa aula nós vamos dar início à bateria de questões referente aos assuntos de vetores, lançamento horizontal, oblíquo e cinemática vetorial, beleza? A nossa primeira questão, o enunciado está trazendo o seguinte: a figura ilustra um dispositivo de irrigação fixado no solo, que lança água em uma trajetória o quê? Parabólica a uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, com um ângulo de 40 graus com a horizontal, beleza? Desprezando a resistência do ar e admitindo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, considere seno de 40 e cosseno de 40, conforme está na tela apresentado, e ele está solicitando o quê? A distância máxima D que o jato de água atinge é aproximadamente D. Vamos lá, senhores. Aqui se trata de questão de alcance, beleza? Não sei se vocês lembram a fórmula específica para o cálculo de alcance. Eu ensinei aos senhores que não é ideal que você memorize essas fórmulas, e sim crie as equações correspondentes ao movimento da questão, beleza? Com base nelas, vocês vão conseguir desenvolvê-las para chegar no parâmetro desejado. Então, o que é que acontece? Aqui, senhores, se trata de um lançamento horizontal, beleza? Que a velocidade inicial é o quê? 10 metros por segundo, com um ângulo aqui de 40 graus, não é isso? Então, o que acontece? Está sendo solicitado, senhores, o alcance máximo desse, desse projeto, beleza? Então, preste atenção, vou criar aqui o referencial y para cima, x da esquerda para a direita, e com base nisso nós já explicamos, né? Na horizontal vai ser um movimento uniforme e na vertical vai ser o mr e o v, beleza? Então vamos lá. Quem são as decomposições da velocidade ao longo desses eixos? Então vamos lá. Eu já sei que a velocidade em x, beleza? No caso eu vou chamar v0x, embora eu saiba que ela será constante, certo? Mas vai ser calculado como? Vai ser calculado como 10, que é a hipotenusa, lembra? Vezes quem? Vezes cosseno de 40 graus. Tudo bem? E o cosseno de 40 graus, a questão solicitou que a gente considere como 0,77. Então, vou ficar com 7,7 metros por segundo. Beleza? Segundo. E para encontrar a velocidade inicial de y, a gente faz o quê? Ó, a velocidade inicial de y vai ser a hipotenusa vezes o seno. Beleza? Lembra daquela história que eu falei para os senhores, ó, θ e V0. Aqui é V0x e aqui é V0y. Lembra? Cateto colado, pega hipotenusa cosseno. Cateto separado, pega hipotenusa vezes seno. Beleza? Então, aqui ó, vai ser 10 que multiplica seno de 40 graus, que eu vou ficar com 10 que multiplica seno de 40, ele considerou 0,64, beleza? Então, 6,4 metros por segundo, beleza? Pronto. Vamos criar agora as equações. Eu já sei que questão de alcance, como é que eu vou calcular? O alcance está relacionado com o movimento na horizontal, beleza? E na horizontal, ao longo de x, quais são as equações disponíveis? Seria que a velocidade ela é constante e a posição em função do tempo seria a fórmula do sorvete. Concorda comigo? Então, ó, x em função do tempo vai ser igual à posição inicial lá do x, mais velocidade de x vezes tempo, beleza? Velocidade de x é constante, vale sempre o v0x, que é a decomposição, ok? E daquela equação lá acima, senhores, a gente vai tirar o seguinte: a posição inicial é zero, não é isso? O alcance ele vai ser atingido conforme foi explicado na aula teórica, que ele vai estar nesta posição. Isso aqui é o alcance, que é a distância d que ele parametrizou. Ele vai ser obtido para um valor do tempo igual ao tempo de voo, que o tempo de voo é igual ao tempo de subida vezes 2. Por quê? O tempo de subida é igual ao tempo de descida. O tempo de voo seria o tempo total, que é a soma.
Pegou a visão? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Opa, a distância d vai ser igual a x para o tempo de voo. Tempo de voo. Cadê? Deixa eu apagar aqui. Tempo de voo. Mas preste atenção. O tempo de voo, ele é igual ao quê? Duas vezes o tempo de subida, porque a mesma altura que o projeto jato d'água, vamos dizer assim, foi lançado, ela vai retornar para o solo posteriormente, beleza? Então, tempo de subida igual a descida, o tempo de voo vai ser duas vezes isso. E ao substituir isso aí, eu vou ficar com o quê? Com Vx vezes o tempo de voo, beleza? Que é duas vezes o tempo de subida. Essa velocidade de x ela é constante, que a gente tira daqui. Ó. Vale quanto? Nós calculamos. Vale 7,7 metros por segundo. Então, isso aqui ó, é 7,7. Presta atenção. Eu estou substituindo aqui, ó. 7,7, que vai multiplicar, no caso, o tempo de voo. Que esse tempo de voo eu já atualizei, vou colocar duas vezes o que? O tempo de subida, beleza? Então, vou ficar com isso vezes duas vezes o que? O tempo de subida. Sendo que, preste atenção, esse tempo de subida é um parâmetro que está relacionado com o quê? Com o movimento na vertical, beleza? E o que é que eu sei? Que no ponto de altura máxima, que é o instante do tempo de subida, eu tenho informação de alguma coisa. Que é essa alguma coisa? Eu sei que a velocidade ali é nula, mas qual velocidade? A velocidade decomposta ao longo do eixo y, beleza? Então eu tenho que partir para a informação do voate lá do eixo y. Lá no eixo y, o que é que eu tiro, senhor? Vou colocar aqui embaixo, ó, lá no y. Eu tenho que a velocidade de y ao longo do tempo vai ser igual a v0y menos a gravidade g vezes t, beleza? Naquele instante de altura máxima, o que é que eu sei? Que a velocidade ela é nula. A velocidade inicial de y nós calculamos, vale 6,4, beleza? A gravidade ele pediu para considerar igual a 10, está na descrição aí do enunciado. E o tempo associado para essa configuração é igual ao tempo de subida, senhores. Então, daqui nós vamos tirar aqui o tempo de subida. Ele vai valer o quê? 6,4 dividido por 10, que dá 0,64. Beleza? Então, com isso, a gente encontra o valor de D. D vai ser igual a 7,7 que multiplica 2, que multiplica 0, o quê? 64. Senhores, para adiantar essas contas aqui, eu vou usar a peste da calculadora que está aqui do lado. Beleza? Então, ao realizar essa conta, eu vou encontrar 9,856. Que isso aqui, eu não sei se ele pediu para aproximar, daria 9,81, por exemplo. E se for para uma casa decimal, se vocês compararem aí na alternativa, nós vamos ficar com qual letra, sendo a solução, seria a alternativa A, beleza? Ele está aproximando aqui para 9,9 metros. Ok, pessoal? Deu para entender o raciocínio? Então, foi bem simples. Na horizontal, eu vou descobrir através desse eixo a questão do alcance, mas para calcular esse alcance eu preciso do tempo de voo e esse parâmetro está associado com a decomposição em y, ok? Então, próxima questão. Vamos lá. Uma jogadora de vôlei saca uma bola com velocidade inicial igual a 18 metros por segundo. Então, preste atenção. Velocidade inicial igual a 18 metros por segundo. E essa velocidade, senhores, vai estar sendo demarcada aqui. É a velocidade que vai estar na horizontal, que vale quanto? 18 metros por segundo. E um ângulo de 60 graus com a horizontal. Cadê? Próximo slide. Cadê o anunciado? Será que falhou? Ah, aqui, ó. Sabendo que a parede está a uma distância de 32 metros do ponto de lançamento da bola, após o saque, o tempo gasto até a bola se chocar contra a parede será em segundos aproximadamente igual a. Vamos lá.
Preste atenção. Ele está falando, senhores, que a partir desse lançamento oblíquo, beleza? Que já está a uma determinada altitude aqui, que eu vou chamar de H, beleza? Essa bola vai ter esse movimento aqui parabólico e vai atingir a parede, que está a uma distância igual a quanto que ele fala? Ele fala que essa distância é igual a 32 metros, beleza? Ele quer saber qual vai ser o tempo necessário para essa bola atingir a parede. Preste atenção. Essa questão da bola atingir a parede, vocês concordam comigo que a análise vai ser na horizontal? Porque a decomposição disso, por exemplo, não foi criado referencial aqui nessa figura, vocês concordam? Então, eu posso adotar qualquer referencial. Por exemplo, eu posso dizer que o x vai ser da direita para a esquerda e o y, como o movimento inicial é ascendente, eu vou dizer que o y está o quê? Para cima. Deu para entender? Então, o que é que eu vou fazer? A análise para o tempo que essa bola vai atingir a parede é na horizontal. E na horizontal nós sabemos que o quê? Opa, ao longo de x, senhores, ao longo de x, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a velocidade de x para qualquer instante t é igual à velocidade inicial de x, que aqui, como é um lançamento oblíquo, vai ser a velocidade lá ao longo da inclinação, que seria a hipotenusa, vezes o cosseno de 60. Então, aqui seria 18, que multiplicaria cosseno de 60 graus, beleza? E cosseno de 60, ó, o seno é 1, 2, 3. Lembra daquela esqueminha aí? Eu acho meio idiota isso, mas ajuda. Vamos ser sinceros. E o cosseno seria 3, 2, 1. O cosseno de 60 vai dar meio lá naquele esquema. Beleza? Então, opa, isso aqui vale meio. Meio vezes 18, isso aqui dá 9 metros por segundo. Beleza? Que é constante. E na horizontal, a gente tem a forma do sorvetão ou do sorvete para um movimento uniforme. É a fórmula do sorvete, porque a gravidade só influencia na vertical e não na horizontal. Na horizontal, ele influenciar a resistência do ar, por exemplo, mas vai ser desconsiderado nessa questão, beleza? Então, na horizontal, a posição em função do tempo, que eu parametrizei por x, vai ser igual a S, sorvete, S0 mais VT. Aqui é x0 mais VT. A posição inicial é zero porque eu criei o referencial partindo daquele instante, beleza? Em cima daquela posição da bola, no momento do saque, beleza? Então, aqui vai entrar a velocidade, que é 9, que multiplica o tempo, beleza? Mas preste atenção, aqui acabou a questão, porque ele fala que essa parede, senhores, ela está localizada a uma distância de quanto? 32 metros. Então, a partir daqui, a bola vai chegar num ponto aqui, mas neste ponto, qual é o valor de x, com base nisso que eu criei? É justamente a distância que foi disponibilizada, beleza? Então, para encontrar o tempo de contato, o que é que eu vou fazer? Eu vou jogar o valor de x exatamente igual à posição da parede, que é igual a quanto? 32, e isso vai ser igual a 9, que multiplica o tempo de contato, vamos assim falar, beleza? Vamos assim parametrizar. Então, o tempo de contato, senhores, vai ser igual a 32 dividido por 9. 4 vezes 9, 36. Cadê? A gente vai fazer? Eu vou fazer essas contas não, já tá tarde, eu tô gravando isso aqui um pouco tarde, para não fazer besteira nem levar muito tempo em coisa simples. Isso aqui eu vou jogar na calculadora, ó, 3,56, vamos colocar assim. Dá mais ou menos isso aí em segundos, beleza? Então, analisando lá nas alternativas, senhores, onde é que tem isso? Ó, 3,56 é a letra E, ok? Perdão aí por não estar utilizando, não estar fazendo essas contas aí na raça, feito será necessário lá na hora da prova. Mas é porque ou eu faço isso ou vai demorar a duração do vídeo, eu para entender. E eu estou aqui na peleja, senhores, para conseguir bancar aí o calendário do curso, beleza? Então vamos usar as ferramentas que tiver a nosso favor e se preocupar com o que é mais importante na questão, que é a produção, entender o enunciado e essas continhas, senhores. Na hora lá da prova você tem que saber isso, beleza? Tem que saber desenrolar. Então vamos para o que interessa. Terceira questão. Deixa eu mudar aqui a cor do marca-texto.
que aquele laranja não é o ideal para mim. Vamos lá. Um corpo se desloca de um ponto A até B, depois de B até C, e por fim retorna até o ponto A. Esses deslocamentos estão representados nessa figura, em que AB, BD e CA denotam respectivamente o que? Os três vetores dos deslocamentos do corpo. Com base nessas informações, julgue o seguinte item. De acordo com a relação entre os módulos dos deslocamentos, preste atenção, ele está falando de uma relação entre esses vetores. Ele está falando que o módulo do vetor AB mais o módulo do vetor BC, vamos lá, senhores. O módulo do vetor AB mais BC, quem é o vetor AB mais BC? O vetor AB mais BC dá exatamente esse vetor aqui, que é o vetor, presta atenção, o módulo de AB mais BC, isso aqui dá exatamente, presta atenção, AB mais BC, isso aqui é igual ao vetor AC, beleza? Mas ele está falando de módulo e não de soma vetorial. E mesmo se fosse uma soma vetorial, AB mais BC daria o vetor AC e não o vetor CA, se fosse vetorialmente falando. Entendeu? Estaria errado se ele estivesse tratando isso aqui como vetores, mas aqui não são vetores, são soma de números. Por quê? Essa representação aqui, senhores, com barra, entre essas barras, denotam o quê? O módulo do vetor. Então, ele está dizendo que o comprimento, o módulo do vetor AB, que é isso aqui, somado com esse tamanho daqui, resulta exatamente no módulo do vetor CA, que é essa outra medida. Isso está certo ou está errado? Está errado. Por que está errado? Lembra que a gente brincou sobre lei de cosseno para quando o ângulo entre os dois vetores, fazendo coincidir as suas origens. Quando for diferente de 90 graus, eu tenho que utilizar o quê? Lei dos cossenos, beleza? E quando for igual a 90 graus, eu tenho que utilizar o quê? Teorema de Pitágoras. Deu para entender? Então isso aqui está errado. Terceira questão está errada, beleza? Só para fazer os senhores relembrarem do que foi explicado. Eu posso, senhores, com esses vetores formar isso aqui. Não sei se vocês lembram. Pegar um paralelo aqui, aí eu vou pegar um paralelo àquilo ali. Aí vamos lá. A soma entre esses vetores vai gerar o vetor AC, beleza? Mas está falando de módulo. O módulo de AC é igual ao módulo de CA. Tá no mesmo, beleza? Mas, ó, aqui o ângulo que ficaria demarcado entre o vetor AB, que estaria aqui, e o vetor BC, que eu poderia posicioná-lo aqui, porque, professor, o BC estaria lá em cima. Para dois vetores serem iguais, senhores, ele tem que ter o mesmo modo, direção e sentido. Se ele tem essas características, eu posso deslocar ele para qualquer ponto ali do plano, se não for no R3, do R3, entendeu? Sem afetar essas características, continua sendo o mesmo vetor. Porque o vetor é um representante de uma classe de equipolência, já é outro conceito a nível superior, essas paradas. Beleza? Mas eu posso deslocar e acabou. É a mesma, o mesmo vetor. Então, observe, aqui eu tenho um ângulo θ. A fórmula geral da soma, do resultado da soma entre esses dois vetores, eu teria que fazer o quê? Para fim de papo. Opa, eu teria que utilizar a lei dos cossenos, beleza? Teria que pegar isso aqui, ó. Aí, no caso, está rasgando o ângulo. Está rasgando o ângulo, entraria aqui mais duas vezes o módulo de AB vezes o módulo de BC vezes cosseno de θ. E lembrando que esse vetor S, ele seria exatamente igual a quem? A soma de AB mais BC. Ele seria igual ao vetor AC, beleza? Então seria, isso aqui acima seria o módulo de AC, mas detalhe, o módulo de AC é a mesma coisa que o módulo do vetor CA. Beleza? No tocante a módulo, quando eu inverto o sentido e crio outro vetor, dá o mesmo valor, beleza? Eles só seriam diferentes tratando de sentido, mas de tamanho não. Quando eu multiplico por menos um. Deu para entender para fim de história? Eu não posso dizer que a soma entre isso aqui mais isso resulta nisso. Jamais. Aqui seria a lei dos cossenos. Estamos de acordo? Então, para essa questão aqui, senhores, essa afirmação está o quê? Está errada. Não é assim que funcionam as coisas. Ok? Próxima questão.
Um foguete será lançado da superfície terrestre obliquamente com a velocidade o quê? Inicial com o módulo V. Está ali na figura. O ângulo θ também está na figura com a direção horizontal, que é perpendicular à direção y determinada pela gravidade esquematizada. Pronto. Só olhar para a figura. Acerca dessa situação hipotética, julgue o próximo item, desprezando todas as forças do ar, isto é, considerando que apenas a força peso atue no foguete depois que ele for lançado. Ok. Preste atenção. Ele fala: o ângulo de θ igual a 45 graus, o ângulo de θ igual a 45 graus corresponderá ao lançamento oblíquo com o quê? Com o maior tempo possível para o foguete atingir a sua altura máxima. Resumindo, ele está dizendo que o tempo de subida será máximo, esse valor vai ser o maior possível quando θ for igual a quanto? 45 graus. Será? Vamos ver essa questão, ok? O tempo de subida, senhores, que a questão da altura máxima no tempo de subida, beleza? Ele está relacionado com qual eixo quando eu realizar a decomposição desse movimento? Ele vai estar relacionado ao longo do eixo do Y, beleza? Aí pense comigo. Ao longo do eixo Y, deixa eu botar aqui na caneta, eu vou ter o seguinte, ó, isso aqui vai atingir uma altura máxima, ok? Depois vai cair, nada mudou, é um lançamento oblíquo, beleza? Mas nessa decomposição aqui dessa velocidade, ó, que é o V0y, eu vou ter o seguinte, o módulo do vetor V0y, ele vai ser igual o módulo daquele vetor velocidade inicial, que é o módulo de V, do vetor V, que se eu colocar só V, senhores, eu já estou colocando o módulo do vetor, deu para entender? Já é o escalar daquele vetor. Então, seria V vezes o quê? Lembra que o Y, ó, o Y em relação a esse ângulo, ele está separado. Então, eu pego a hipotenusa e multiplico pelo seno de θ. Tudo bem até aqui? E esse parâmetro da velocidade ele vai ser utilizado em onde? Essa velocidade na fórmula de Voigt e nas demais fórmulas para o MRUV ao longo de y. Mas aqui eu estou interessado em quê? Numa questão do tempo, referente a esse instante aqui, que é o instante de altura o quê? Máxima. Então, esse tempo referente a esse instante se trata de o tempo de subida, beleza? Tempo de subida a gente vai tirar a informação de onde? Lá de Voigt, porque a velocidade em y nesse instante aqui, ela vale quanto? Vale zero, beleza? Então, vou jogar lá no Voigt, a velocidade em y vai ser igual a sua velocidade inicial menos, beleza? Menos quem? A gravidade g vezes o tempo. Para aquele instante lá, na altura máxima, eu vou ter o quê? Que isso aqui é igual a zero, V0y nada mudou, é V vezes seno θ, que subtrai G vezes o tempo de subida, beleza? Então, o tempo de subida, senhores, vai ser calculado como? Como V vezes seno de θ sobre G. Preste atenção, senhores. Seno de θ apareceu na expressão final do tempo de subida e ele quer maximizar o valor do tempo de subida. Vamos lá. Seno é um valor que varia entre -1 e 1, beleza? Se eu estiver analisando isso no primeiro quadrante, que é o caso do lançamento aqui envolvido, ou seja, para θ variando de 0 até 90 graus, para qual valor de θ esse valor do seno vai ser máximo? Porque se eu maximizo o valor de seno, quanto maior o seno de θ, maior vai ser o tempo de subida. Concorda comigo? Não é isso que eu estou interessado? Então, para eu maximizar o valor do seno de θ, θ vai ter que ser exatamente igual a quanto? E aí? Θ vai ter que ser igual a 90 graus. Deu para entender? Porque para θ igual a 90 graus,
o valor do tempo, do valor do seno de θ é igual a 1, e isso vai maximizar o valor do tempo de subida, beleza? Ele vai levar mais tempo. Então, o correto aqui seria fazer um ângulo de quê? De 90 graus. Tudo bem? Pronto. Então, com base nisso, a gente vai analisar essa questão e no caso é de certo ou errado, ele fala que seria θ igual a 45 graus. Essa afirmação está o quê? Errada. Beleza? Próxima questão. Deixa eu ver como estamos aqui com o tempo. Vamos lá. Questão 5. Um objeto é arremessado com a velocidade inicial v0, formando um ângulo A positivo com a horizontal. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir. A componente é um lançamento oblíquo, analisando a questão do lançamento oblíquo. A componente horizontal da velocidade permanece constante? Certo ou errado? Se for para analisar certo ou errado essa questão. Componente horizontal permanece constante, beleza? Considerando lá a resistência, essas coisas. Então, essa afirmação aqui, o que? Está correta, esse item 1. Vou marcar de amarelo o que tiver correto, beleza? 2. A aceleração do objeto permanece constante. Em todo esse lançamento, qual é a única aceleração envolvida? Desconsiderando resistência do ar, tudo isso. Ele não falou nada disso, então segue o padrão, que é somente com a gravidade em jogo, beleza? Qual a única aceleração envolvida em todo esse movimento? É a aceleração gravitacional, e ela é constante na superfície aí da Terra, beleza? É considerada constante. Então, a aceleração do objeto permanece constante? Permanece constante. A componente vertical da velocidade permanece constante? Lógico que não, senhores. Por quê? Tem essa velocidade inclinada. A decomposição na horizontal não vai sofrer nenhuma influência de aceleração, mas a da vertical vai. Porque ao longo do eixo Y entra a fórmula do Voigt, velocidade para cima, gravidade para baixo. A gravidade faz o que com a velocidade? Causa uma variação, que no caso aqui é de frenagem. Então, essa decomposição da velocidade na vertical, ela vai sofrer sim influência e não vai permanecer constante, ela vai reduzir, beleza? Pelo menos no movimento de subida, ela vai ser reduzida, ok? E no de descida também, porque ela passa a ser negativa. Deu para entender? Porque o referencial vai ser jogado positivo para cima. Mas em módulo, no início, na subida, ela diminui. E na descida, o movimento de descida, ela aumenta em módulo. Beleza? Então, vamos lá. Esse item 3 aqui permanece constante, está errado. Beleza? 4. A velocidade vetorial do objeto possui módulo constante. E aí, senhores, para qualquer instante do lançamento oblíquo, por exemplo, aqui está o movimento, certo? Para qualquer instante que você pegar aqui, a velocidade do objeto, ele vai ser obtida através da velocidade aqui em y, mais a velocidade em Q em x, beleza? Então, esse vetor velocidade, ele vai ser igual a Vx mais o que? Vy. Preste atenção. Esse vetor aqui, ele é sempre constante, porque ele não sofre variação, beleza? Mas esse aqui sofre. Se esse aqui sofre variação, obviamente, o vetor, como é que ele fala? A velocidade vetorial, que seria a soma dessas duas velocidades, desses vetores velocidades, beleza, de x e y, ele vai sofrer variação também, porque ele depende de tanto de x quanto de y. Deu para entender? Então, ele fala que permanece constante? Não. Correto aqui, então, só teríamos o quê? O item 1 e 2, beleza? E essa expressão para o item 1 e 2, nós vamos marcar aqui a letra A como resposta correta, beleza?